Hoje estamos aqui com a professora e membro do colegiado do Diálogo das Mulheres Negras com a Alerj, Clátia Vieira. Clátia, vamos assistir alguma coisa da terceira marcha das mulheres negras realizada em Copacabana? Sim, vamos lá. 30 de julho de 2017, praia de Copacabana, aconteceu a terceira marcha das mulheres negras do Rio de Janeiro. Fomos às ruas por muitos motivos, para denunciar e celebrar, por visibilidade e respeito, contra o racismo e o sexismo e por uma sociedade efetivamente democrática. A humanidade do coletivo dá o tom, aquece a voz e seguimos com nossa diversidade e garra. Marchamos. A importância da gente ter esse dia é porque cada vez mais a gente consegue agregar várias mulheres. Somos a maioria entre as mulheres, somos a maioria dentro da população negra, nós somos maioria dentro da população brasileira em geral. No entanto, se a gente sofre tantas questões que envolvem a mortalidade materna, os dados agora mostram, até a semana passada, foram 56 mulheres que morreram, né? E, no entanto, apenas 12 eram mulheres brancas. E não há nenhuma proposta de reversão desse quadro. E é isso que a gente vem mostrar nesse mar, nessa onda de mulheres negras aqui na Praia de Copacabana. Aqui é uma maneira da gente colocar uma ação afirmativa onde não estamos. Onde, se estamos aqui, estamos entre as empregadas, as servidoras daqui. E a gente quer várias das políticas públicas. Nós usamos o SUS. O SUS nos é caro. Ele é a melhor política da saúde que existe. No entanto, ele é super, hiper prejudicado, sucateado. Avanços, retrocessos, obstáculos. Qual a sua avaliação sobre a situação atual da população negra e, sobretudo, da população negra feminina? Então, Medeiros, rever, né, um pouco, né, um trecho dessa marcha, nos chama atenção para duas coisas. Quando a gente decidiu que a marcha tinha que ser em Copacabana, num domingo, o nosso objetivo era mostrar as mulheres negras naquele espaço que, como a Luciane muito falou, né, a Lu, companheira do Fórum de Mulheres Negras, ela diz quem somos nós naquele lugar, né? E a gente pôde ver um pouco da nossa cara naquele lugar quando a caminhada, a nossa marcha se dava, que a gente olhava para os prédios, eram as mulheres negras que estavam lá naquele domingo trabalhando, né, e vendo uma atividade que elas poderiam estar lá, deveriam estar lá e poderiam estar lá e não pôde, né? Mas então, o diálogo surge, né, o diálogo que a gente falava anteriormente, surge um pouco dessa nossa militância de rua, da gente entender que precisava se comunicar. Mas lá, na hora, na caminhada, a gente percebia o olhar das pessoas que apoiavam, mas também a gente pôde identificar pessoas que se perguntavam no olhar, o que esse povo está fazendo aqui? Quem são essas pessoas? Né? Essas são algumas das artimanhas. Esse não é o lugar delas. Pois é, isso é algumas das artimanhas do racismo. Né? Que diz o seguinte, que preto tem que estar, não pode estar em lugar de branco ou em lugar de classe média. E a gente está dizendo que nós vamos estar aonde nós quisermos. E por isso que nós vamos repetir a marcha no último domingo de julho. Por isso que nós vamos estar lá e marchando por tudo isso que a Lu já falou e pelas outras coisas que a gente falou, que a gente pôde falar um pouco no bloco anterior e por tudo mais que vier até julho. Estamos num processo de organização da nossa quarta marcha e só uma observação rápida. Muito importante a participação dos homens negros, né, que nos respeita e vai uma proteção, né, numa proteção política, numa proteção de cuidado e de apoio a essa manifestação das mulheres negras. É bem legal. Clátia, uma coisa que a gente tem percebido ao frequentar os ambientes universitários é o aumento significativo do número de jovens negros
frequentando esses ambientes. E isso, aparentemente, tem um impacto sobre a sociedade em função desses coletivos negros, sobretudo protagonizados por mulheres negras. Como é que você vê essa situação agora? Como é que você vê esse avanço? Então, eu vejo por esse lado mesmo, né? Que a gente tem mais juventude negras do que quando eu fui para a universidade, que não fui para uma universidade pública e que a gente ia para uma universidade privada, né? Esse é um histórico das pessoas de 40, de 50 anos. Uma esse contradição, né? Uma contradição. E hoje a gente está tendo essa oportunidade e é importante dizer que essa é uma luta de homens e mulheres negras, né? De que tanto brigou, desde ter um ministério, que foi o Ministério da Igualdade Racial, que não é o ministério dos nossos sonhos, mas que é um caminho, que foi um avanço, né? Que onde a gente começava a falar de política de gente preta dentro do governo, isso é um avanço. E dentro dessa política de gente preta, a gente falava de saúde de gente preta e da importância da educação. Claro que norteado por a questão do trabalho, que é uma questão que a gente fala pouco e que é fundamental e é um problema muito sério para a comunidade negra, a questão do trabalho e do trabalho formal, né? Hoje a gente teve um avanço nas políticas públicas, né? Direcionada para o povo preto, num governo democrático, que a gente não pode correr disso, né? O governo Lula e o governo Dilma traz para a gente, né, algumas oportunidades e que a gente perde em 13, 14 anos, a gente perde em 2 anos. Eu estou voltando na questão da empregabilidade, porque a gente pouco fala disso, né? A gente fala da violência, a gente fala da moradia, fala muito da educação e da saúde, do enfrentamento ao racismo. Mas a gente não fala do mundo do mercado de trabalho, né? Quem somos nós? Quem somos? Se a gente olhar no entorno, nós, e muito particular as mulheres negras, somos ambulantes, estamos todas, ou uma grande parte, todas claro que não, mas uma grande parte, no mercado informal. E hoje, o governo golpista, sim, porque é golpista, é um governo que extermina o povo preto, né? Derruba com a nova lei trabalhista, legitima a empregabilidade informal. Então isso é muito perverso e faz com que a gente renove as nossas forças e que a gente comece do zero a nossa luta. O povo preto nunca desistiu. As nossas vitórias, né, os nossos avanços, todos eles foram propostas e lutas e enfrentamento do povo preto. E a gente segue nessa linha, né? Quando eu cheguei no movimento negro, eu entrei no final da fila e eu tenho muito respeito e aprendi muito com o povo que estava na minha frente. E o meu papel e o papel do Fórum de Mulheres Negras tem sido isso. Agora a gente contribui para que essa garotada que venham tome conta dessa demanda e dê conta, né? A gente dá falta muita coisa, Medeiros, assim, principalmente no campo universitário. A gente está num governo de desmonte, né? E a gente sempre fala o seguinte, a gente precisa garantir que a negrada ingresse na universidade, mas a gente precisa garantir o médio fundamental. Essa é a discussão que eu digo. Porque para a gente chegar na universidade, não dá para queimar a etapa do fundamental e o do médio, que é um outro gargalo, que é um outro desafio, principalmente para a população negra que estão morando na favela. Então, a gente tem ainda a nossa pauta, a gente voltou muita coisa na pauta, né? O governo golpista faz com que a gente tenha um retrocesso na pauta e a gente precisa remanejar e reinventar caminhos, porque a gente precisa reinventar caminhos para vencer o racismo. E isso não é fácil, mas a gente tem feito o trabalho de casa, avançando, retroagindo, sem sombra de dúvidas. E as eleições? Então, as eleições, a gente teve a oportunidade, nas últimas eleições, que foi para prefeito e vereadores, nós fizemos um projeto muito legal chamado Minha Voz, Meu Voto e Minha Vez, onde a gente chamava a mulherada negra, né, e a gente fez uma pauta, um manifesto para que as mulheres pudessem levar para os seus municípios. Esse ano, a gente repete Meu Voto, Minha Voz, Meu Voto e Minha Vez, mas agora a gente direciona e diz:
Eu Voto nas Pretas. É uma campanha que o Fórum Estadual de Mulheres Negras está fazendo com outras organizações que estão junto com a gente. E é uma campanha que a gente vai lançar no dia 7 de julho, lá na Casa das Pretas, né? Vai ser um dia inteiro de lançamento. Nós vamos chamar todos os parlamentares. Os homens serão muito bem-vindos, mas o microfone e a voz é das mulheres negras. E o objetivo principal é que a gente tenha mais mulheres. A gente precisa responder à execução da Marielle, colocando mais mulheres negras nos espaços políticos, no legislativo e no executivo. Não vai ser fácil, é um desafio, mas é uma campanha que a gente espera que vá de boca em boca, né? Eu voto nas pretas. Agora a gente vai direcionar que nós precisamos votar nas mulheres pretas. E as mulheres pretas que não vão votar nas mulheres pretas ainda nessa eleição, e a gente sabe que tem toda uma conjuntura, tem toda uma questão que faz com que algumas mulheres não votem ainda nas mulheres negras, a gente entende, mas a gente precisa que ela colhe no peito a chamada Eu Voto nas Mulheres Negras. A gente precisa botar essa campanha na rua. E no dia 7 de julho a gente vai estar fazendo isso na Casa das Pretas, não precisa dizer qual é o significado. Foi a última ação, foi a última atividade que Marielle Franco participou. E para a gente é muito importante que a gente diga para essa sociedade que a gente chegou e a gente quer ocupar os espaços. Cláudia, obrigado. Obrigada, muito obrigada mesmo. Espero voltar outras vezes para a gente poder passar uma mensagem, falar um pouco do nosso trabalho. Obrigada. Eu conversei com a professora e militante do Movimento Negro, Clátia Vieira. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultune.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. A Cultune, para mim, é patrimônio da africanidade.